A partir de uma base de dados que eu tenho no Excel, eu consigo enviar para um sistema que eu fiz, escolho aqui meu arquivo, clico no abrir e está pronto. Todas as análises, as automatizações, os insights, o tratamento da base de dados, já foi tudo feito de forma automática. É justamente isso que a gente vai ver nesse vídeo. Como construir um sisteminha automático para te ajudar a automatizar tarefas do seu dia a dia. Como fazer análise de dados utilizando a inteligência artificial para montar para você um sistema totalmente funcional e que consegue analisar os dados que você tem. Seja num PDF, numa planilha de Excel, do sistema da sua empresa, etc. Na minha planilha, as datas estavam todas de forma errada. Vou te mostrar como estava. Tudo mostrando sem a formatação devida. Assim eu não sei qual data que é essa. Porém, o sisteminha que eu fiz conseguiu corrigir o problema. Além disso, se a gente verificar quantidade, tá tudo também com a formatação errada, porque não é número, tá com texto misturado. Além disso, temos várias colunas que estão faltando aqui. Colunas de análise, colunas importantes que eu deveria ter para me ajudar no cálculo. Olha o tantinho de coluna que a gente tem aqui. Agora, quando compara com o sisteminha que a inteligência artificial fez para mim, eu tenho várias novas colunas aqui ao final que me ajudam a ter análises bem importantes. Além de insights automáticos. A própria inteligência artificial me mostra e me diz o que está acontecendo, o que eu tenho que tomar cuidado, pontos de atenção, pontos de melhoria, pontos bons, ruins, processos instáveis, evento anormal de parada, etc, etc. E é justamente isso que a gente vai aprender a fazer nesse vídeo. Como pegar qualquer planilha que você tenha no Excel e construir, etapa por etapa, essa análise de dados automatizada. Aproveita que na descrição eu vou deixar 4 materiais gratuitos para você. Primeiro, essa planilha aqui de Excel. Segundo, este e-book que eu fiz sobre análise de dados com o ChatGPT. Terceiro, o próprio arquivo, esse sisteminha que eu estou utilizando, vou deixar na descrição também. E quarto, todos os prompts que eu utilizei na inteligência artificial também vou deixar na descrição para você. Para fazer qualquer tipo de análise de dados, a primeira coisa que precisamos ter é uma base de dados com informações, uma planilha. E nesse caso, a minha planilha tem bastante linhas e várias colunas. É uma planilha de produção, com data, ordem, produto, linha de produção, etc. E você não precisa só utilizar uma planilha de produção, porque você pode utilizar qualquer tipo de planilha. Compra, venda, logística, estoque, frete, RH e etc. Se você tem uma planilha no Excel, você consegue fazer análise destas informações. E também nem precisa ser em Excel, você pode usar um PDF, um bloco de notas, uma foto, enfim, funciona. Você tem dados, você consegue analisar. E neste caso, vamos utilizar a inteligência artificial. Porém, pessoal, depois que a gente já tem a base de dados, é muito importante que nós possamos conhecer os dados que temos. Isso é muito importante, conhecer os dados, porque só sabendo o que temos, vamos conseguir entender as análises. E nesse caso, conhecendo essa base de dados, eu já sei que eu tenho uma base de dados de produção. Porém, tem alguns detalhezinhos que temos que tomar cuidado e ter atenção. Olha só, a data de produção. Que data que é essa? Me diz aí. Tá estranho, né? Por quê? Porque essa data no Excel, ela tá formatada como uma data serial. O que é isso? Quer dizer, apenas números, não tem lá a separação de dia, mês e ano, como estamos acostumados. Exemplo, 1/1/2027. Eu sei que isso daqui é janeiro, dia 1º de 2027. Mas agora, o jeito que foi formatado aqui eu não sei. Então tem algumas formatações um pouco incorretas. Eu teria que selecionar essa coluna A, página inicial, e transformar para data abreviada, por exemplo. Agora sim ficou certinho. Isso é muito comum de acontecer quando você baixa um relatório, quando você recebe um relatório por e-mail. É muito comum disso acontecer. Então é importante tomar cuidado e ter atenção nesse detalhe. Outras coisas importantes. Olha a coluna F. Os números que estão aqui, a quantidade, estão todas com essa uni no final, que é unidade. Isso é um grande problema, porque se eu quisesse somar essas informações, não funciona. Vou te dar um exemplo. Ó. Aqui do lado eu vou fazer igual uma soma desse primeiro mais o segundo mais o terceiro. Super simples, estou somando estes números. Vou dar um Enter. Não soma, não funciona. Por quê? Porque não é apenas número que está aqui dentro. É um número misturado com escrita, com texto. E aí o Excel já não consegue entender muito bem. Então, essas questõezinhas de formatação temos que ter em mente e saber que temos que corrigir isso daqui. A mesma coisa para o tempo, ó. Tá tudo em minuto. Mas não precisava ter esse minuto aqui no final, porque isso vai dar erro na soma, no cálculo de média e etc. Não vai funcionar como número. Então isso que a gente precisa resolver, muito importante também esse tratamento de dados. Agora vamos abrir aqui a inteligência artificial e sim, você pode utilizar uma versão gratuita da inteligência artificial, do ChatGPT, do Google Gemini, do Cloud e etc. Você não precisa pagar para usar. Tem muitas inteligências artificiais muito boas que você consegue utilizar assim de forma gratuita. Então aqui com a inteligência artificial aberta, o que eu preciso fazer? Pegar essa minha planilha de Excel e colocar aqui dentro. Então vamos lá nesse botãozinho de mais e então eu vou adicionar uma foto ou arquivo do computador. Ele vai abrir para mim as pastas do meu computador. E como eu falei anteriormente, pessoal, aqui a gente pode usar tanto uma planilha de Excel, podemos utilizar também um PDF,
um bloco de notas, às vezes até mesmo uma foto que eu posso fazer o upload e a inteligência artificial sim vai conseguir fazer as análises para mim. Então funciona de várias maneiras. A planilha que eu vou utilizar aqui, inclusive a que eu vou deixar na descrição do vídeo para você fazer o download, é essa daqui, ó, Análise de dados com ChatGPT. É basicamente essa planilha que eu mostrei para vocês. Seleciono essa planilha, clico aqui embaixo no abrir e a inteligência artificial vai carregar para mim o arquivo de Excel aqui para dentro. Inclusive ele conseguiu entender que é uma planilha de Excel. Ó. Até o logo consegue nos mostrar isso. E o prompt que eu elaborei foi esse daqui. Daqui a pouco a gente lê com detalhes, porém algo muito importante que também eu solicitei é que fosse analisado todas as colunas, toda a base de dados, inclusive, pessoal, tem alguns erros que podem dificultar muito a análise. Olha só, custo unitário, ao invés de ter o valor normal, como 182,22 centavos, aqui a gente tem uma escrita misturada com números, R$ 182,22 de centavos. Ao invés da taxa estar em porcentagem, ela está aqui como número decimal, além de estar escrito taxa igual, o que vai dificultar muito também. Então são várias informações que temos que corrigir, além de todos os nomes que você está vendo na planilha tem esse underline aqui embaixo, ó. O que não é necessário, não precisa ficar tendo underline toda hora. Tudo tem underline, não foi usado espaço nessa planilha. Ao invés de separar as palavras, como exemplo, ABC, espaço, 1, 2, 3, acabou ficando ABC, underline, 1, 2, 3. O que não é tão ideal assim, por que não usa espaço? É mais fácil. É o que a gente usa no dia a dia. Então, justamente foi isso que eu solicitei nesse prompt aqui. Vou deixar também na descrição esse prompt para você poder usar. E para qualquer base de dados, que funciona muito bem. Deixa eu enviar esse meu arquivo aqui, enquanto o ChatGPT vai carregando e pensando. Vamos ler aqui o prompt que eu escrevi. Analise a base de dados em Excel e faça o tratamento completo dos dados. Identifique e corrija automaticamente problemas de formatação, tipos de dados incorretos e inconsistências. Padronize datas, isso é muito comum de dar erro, então já deixei aqui logo como primeira opção números, moedas, porcentagens e textos, conforme o contexto de cada coluna, deixando a base limpa e pronta para análise. Se você tem um outro tipo de análise de dados, para fazer financeiro, compra, venda, logística, RH, funciona. Por quê? Porque esse aqui é um prompt bem interessante que você pode utilizar, que vai te ajudar a enviar para a inteligência artificial e ela entender o que ela deve corrigir. Data, número, porcentagem e manter o contexto em cada coluna. Funciona muito bem, tá, pessoal? Aqui ela está pensando, está limpando a base de dados e quando finalizar eu te mostro como é que ficou o resultado. O ChatGPT finalizou a resposta e já me deu aqui a planilha completa. O legal é que no ChatGPT, pelo menos nessa versão atual, eu não preciso baixar o arquivo de Excel para ver como é que ficou. Eu posso clicar nele. Não é para você clicar nesse botão de download, é para você clicar no arquivo inteiro. Ó. E ele vai abrir aqui na lateral a visualização desse arquivo. Já num formato de Excel, fica bem legal, bem fácil da gente poder analisar e entender o que está acontecendo. Consigo rolar aqui para a direita, para a esquerda. Deixa eu até aumentar a minha tela. E aqui, clicando nesse tela inteira, fica bem mais fácil de visualizar esse arquivo. Olha que legal. Ele realmente cria como se fosse um Excel, parece um Google Planilhas. E aí fica bem mais fácil de conseguir identificar a base de dados finalizado o tratamento. Na primeira coluna deu para ver que sim, ele conseguiu corrigir as datas. Ele também removeu o underline. Aqui no código ele não removeu, o que eu acho que faz sentido, né, pessoal? Porque é um código, é a ordem de produção, é o código. Ele vai mudar o código? Não, ele não mudou. Ele manteve o código como estava. Então olha a rapidez de raciocínio lógico da inteligência artificial. Resolveu aqui o produto, a linha de produção também, ó, ele conseguiu ajustar e tirar aquele underline que estava aqui embaixo, do turno também. Aqui em quantidade produzida, aparentemente não resolveu, ó, porque ainda continua com esse unidade no final. Porém, tem um detalhe. Será que isso daqui é só uma formatação? E ele colocou o número funciona. O unidade é uma extensão do número como formatação. Isso existe no Excel, inclusive, tá bom? É um tipo de formatação personalizada, customizada. Se for isso, ficou muito bom. Vamos fazer um teste? Será que dá para usar aqui esse arquivo do ChatGPT? Deixa eu selecionar aqui algumas células, delete. Legal, funciona. Vamos lá fazer uma formulinha igual. Não funciona aqui o igual, tá, pessoal? Enfim, depois a gente baixa esse arquivo, né? Aqui para a direita, vamos ver o que mais tem. Bom, aparentemente está tudo certinho. Aqui legal, ele conseguiu também arrumar o custo unitário, qualidade, minutos. E algumas informações ele escreveu lá no prompt que estavam com NA. E aí ele removeu e deixou vazio, sem interferir. E realmente isso aconteceu na base de dados. Aqui no arquivo original de Excel, tem algumas informações que estão com esse NA. Coisa que eu nem tinha reparado, porém a inteligência artificial conseguiu rapidamente identificar esses errinhos. E o que ela fez? Ao invés de ficar com esse NA, para não dar problema no cálculo e nem nada do tipo, ela simplesmente deletou, deixou vazio. Porque isso ajuda a evitar dar problema. Porque vai que você está calculando a soma dessas colunas
tendo esse NA aqui no meio pode dar erro. Como é que a soma vai calcular um texto misturado com números? E agora que já entendemos exatamente o que o ChatGPT fez, eu posso até baixar essa planilha para fazer alguns testes e ver, nossa, será que esses números aqui mesmo estão funcionando? Porque até eu fiquei com essa dúvida. Então vamos lá, deixa eu baixar esse arquivo. Posso salvar ele em qualquer lugar, vou até colocar aqui, ó, teste, vou salvar. E aí já aproveito para abrir esse arquivo aqui no meu computador. E vamos ver como é que ficou, se funciona, se não funciona. E ver se realmente o ChatGPT conseguiu fazer esse tratamento de dados de forma adequada. Primeira coisa que eu quero testar é essa quantidade, ver se os números realmente funcionam. Então aqui do lado eu vou fazer igual, pegar a primeira quantidade, mais a segunda, mais a terceira. E vou dar um Enter. Legal, funcionou, pessoal, 770. Olha, então realmente é só a formatação que o ChatGPT fez. Mas como é que funcionou essa formatação do ChatGPT? Vou te mostrar. Quando você clica no número e vem aqui em cima, em página inicial, você pode escolher o formato dele. Você pode colocar ele em moeda, olha, em porcentagem. Você pode colocar ele em data, em vários tipos de formatação. O número é bem flexível. Mas e esse número com unidade de medida no final? É uma formatação personalizada. Se você clicar aqui em cima na caixinha e lá no final, em mais formatos de número, o ChatGPT ele criou, por incrível que pareça, aqui em personalizado, uma nova formatação. Ó. Ele mesmo adicionou o número, vem no começo, e depois adiciona o texto no final, chamado unidade. Olha que interessante. A complexidade, a inteligência da inteligência artificial para conseguir fazer essas correções de formatação e tratamento de base de dados. Então, pessoal, vale muito a pena aprender a fazer esses tratamentos de dados com inteligência artificial, porque assim você consegue ganhar bastante tempo no seu dia a dia. Bom, agora que a gente fez esses tratamentos de dados, podemos ir para a próxima etapa, que seria remover algumas colunas desnecessárias, porque nem todas as colunas desse arquivo eu vou utilizar. Então, será que o ChatGPT consegue remover essas colunas desnecessárias? Remover colunas, ou seja, ainda é um tratamento de dados, porém agora um pouco mais específico. Não vai só corrigir, ele vai literalmente deletar as colunas que eu não vou utilizar. E nesse caso, tem duas colunas que eu gostaria de remover dessa minha base de dados. Uma delas seria a ordem de produção, porque não é necessário, pessoal. Então, não vou ficar usando um monte de coluna que eu não vou utilizar. Então, vou remover a coluna B e também vou remover a coluna L, que é o código auxiliar. Duas colunas, ordem de produção e código auxiliar. Então, aqui no meu prompt, eu poderia falar para Gostaria de poder remover duas colunas desnecessárias, código auxiliar e ordem de produção. Posso enviar esse prompt e olha que interessante, o ChatGPT ele funciona muito bem com você falando e ele transcrevendo a sua fala. Assim você economiza teclado. Bom, ele vai remover, viu que eu nem precisei mandar novamente o arquivo, porque como eu já mandei na conversa, fica salvo e ele vai trabalhando sempre na versão mais atual desse arquivo. Ele vai remover essas duas colunas que eu solicitei e depois, na próxima etapa, podemos pedir colunas adicionais. Ou seja, depois de remover essas colunas que não vamos utilizar, também vamos acrescentar novas colunas que são importantes. Muitas das vezes, colunas que necessitam de algum cálculo. Imagina só você calculando o cálculo de eficiência global do equipamento. Muitas vezes fica, nossa, nem lembro como é que faz essa fórmula, tem que pesquisar, tem que fazer um monte de coluna adicional para me ajudar com isso. Não precisa, porque às vezes mandando para a inteligência artificial, ela já consegue resolver o problema para você de modo muito mais simples e fácil. Ela mesma já consegue adicionar essa coluna nova para você, independente do cálculo que você precise. Eu estou dando um exemplo aqui de uma coluna, mas eu poderia adicionar várias e várias outras colunas, exatamente o que eu vou ter que fazer nesse vídeo aqui mesmo. Pronto, o ChatGPT finalizou de remover as colunas que eu solicitei. Vamos ver como é que ficou. Agora dá para ver que ficou uma planilha bem mais enxuta, não tem mais aquele código de produção, e indo aqui para a direita, também não temos mais aquela coluna final que tinha algum outro código que não é necessário para mim. Agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pedir para o ChatGPT adicionar algumas colunas para me ajudar a calcular informações. Colunas que não existem hoje na minha base de dados. E para isso eu posso realmente escrever um prompt muito objetivo, muito simples. Apenas falando para ele que eu preciso de novas colunas na minha base de dados, porque eu preciso saber o quê? A quantidade boa, o custo total e a eficiência global do equipamento. A quantidade boa, pessoal, o que seria isso? Se pegarmos a planilha que eu tenho, quantidade boa, basicamente é a diferença da quantidade produzida menos a quantidade ruim. Vai dar a quantidade boa. Mas hoje eu não tenho isso aqui na minha planilha. Então, ao invés de eu mesmo ter que fazer todo esse ajuste de forma manual, eu posso pedir para a inteligência artificial fazer esse cálculo para mim. Ela mesma vai adicionar uma coluna nova, já adicionando essa informação. A partir da quantidade produzida, eu consigo ter a quantidade de refúgio. E a questão do custo total seria o custo unitário vezes a quantidade produzida.
coisa que eu também hoje não tenho esse custo total. E a eficiência global do equipamento, que é conhecido como faltou uma letra E, OEE, envolve várias colunas para conseguir calcular essa métrica de eficiência do equipamento, o que também iria necessitar de várias colunas para poder fazer este cálculo. Mas eu pedi para que a inteligência artificial fizesse tudo para mim e olha só, ela já fez. Então aqui ela conseguiu em 31 segundos fazer essas colunas que provavelmente eu iria demorar pelo menos 10 minutos fazendo. Então ganhei já muito tempo aqui. Quantidade boa, utilizou a quantidade produzida menos o refúgio. Quantidade produzida, custo total é quantidade vezes custo unitário. E eficiência global do equipamento, disponibilidade vezes a qualidade. Olha que interessante, pessoal. Disponibilidade. Nem existia essa coluna dentro da minha base de dados. Então, provavelmente, essa disponibilidade foi o cálculo de várias colunas para chegar aqui. Deixa eu abrir esse arquivo, ver aqui como é que ficou. E à direita, já vamos ter essas coluninhas novas. Olha que legal. Inclusive, foi pintado aqui de uma cor azul. Então, eu tenho a quantidade boa, custo total e eficiência global do equipamento já formatada em porcentagem. Essa coluna do custo total, como você pode ver, ficou aqui com uma formatação um pouco incorreta, ficou com muitas casas decimais. Eu sim posso pedir para que seja corrigido, para que fique no formato de dinheiro, moeda, e assim tudo fique ajustado, né? Mas eu acho que não vem o caso, não é necessário, porque daqui a pouquinho, no final do vídeo, eu vou te mostrar todo esse processo que estamos fazendo de forma picado, passo a passo. Dá para consolidar tudo isso de forma bem automatizada. E aí vai resolver todos esses problemas. A partir dessa base de dados que temos agora, já tratada, com as informações corrigidas, com novas colunas, com colunas removidas, podemos fazer análise de dados. E análise de dados seria o quê? Você entender o que está acontecendo com seus dados. E a inteligência artificial consegue explorar isso de várias maneiras, desde uma forma bem simples e objetiva. Exemplo, qual é o custo total? Ela vai somar o custo total e pronto. Algo muito específico, básico de se resolver. Até coisas mais avançadas. Qual é o custo total por turno, por sazonalidade? Existe uma sazonalidade na produção? Será que no inverno produz menos porque a máquina acontece tal coisa e assim vai? Então sim, muito inteligente a inteligência artificial e consegue fazer análises super detalhistas. Até mesmo como a análise de sazonalidade que eu te dei o exemplo. Se você tem uma planilha de vendas e as vendas vende muito aqui no começo do ano e depois começa a cair no final do ano. E aí depois volta a vender, aí depois cai, aí volta. Isso geralmente indica uma sazonalidade. Algo cíclico. A inteligência artificial consegue prever esses picos, esses aumentos, coisa que você também consegue ver, mas e descrever uma fórmula para isso? Para você conseguir encontrar uma previsão. Muito difícil, é complexo, é avançado. A inteligência artificial consegue fazer rapidamente. Agora, com a base de dados ajustada, gostaria de ter algumas análises básicas dos dados para poder me ajudar a entender o que está acontecendo. Dessa forma, a inteligência artificial vai pegar as análises básicas. Quais? Ela vai decidir o que é interessante com base no tipo de arquivo. Como eu tenho um arquivo de produção, ela vai pesquisar, encontrar na internet, verificar dentro do próprio banco de dados que ela tem quais análises de produção são importantes para empresas, para analistas e etc. Como eu falei básica, ela com certeza vai dar coisas mais abrangentes. Depois podemos especificar e até mesmo solicitar uma análise bem pontual e específica. Você mesmo pode definir uma análise que você quer ver. Nesse caso, estou deixando a inteligência artificial decidir por mim. E aí a gente pode filtrar, ver se faz sentido, ver se não faz e etc. Pronto, o ChatGPT acabou de finalizar aqui as análises básicas e dessa forma ele já me deu aqui uma visão geral. Como eu falei, é uma análise básica que ele vai pegar o resumo das informações. Quantidade total, quantidade boa, refúgio, taxa de refúgio, etc, etc. Análises bem interessantes. E aqui ele dá alguns insights. O produto que mais chama a atenção é o sensor industrial 3. Ele apresentou somente 76,3% de eficiência média, etc, etc. Aqui tem umas comparações entre linhas, linha 1 versus 2 versus 3. A quantidade de produção, refúgio, disponibilidade e eficiência média. Mas aqui embaixo tem algumas comparações por turno, mês a mês, e comparação de custos. E o que eu concluiria inicialmente. Ele deu aqui até um insight, uma conclusão final. Ele mesmo está dizendo, isso está bom, isso não está, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Agora que vimos que a inteligência artificial consegue fazer a limpeza da base de dados, o tratamento, a formatação correta, remover colunas, adicionar colunas e fazer a análise básica, vamos fazer mais alguns passos, que seria uma análise um pouco mais avançada e detalhada, e depois vamos consolidar isso daqui num painel visual, moderno, bonito e interativo, para que você não precise ficar usando sempre o ChatGPT.
você possa montar um sistema pronto, um aplicativozinho, para só fazer a leitura da sua planilha e já conseguir ter todos esses insights, ao invés de ficar dependendo sempre, toda hora, de ficar conversando aqui com o ChatGPT. Você já faz essa conexão direta. Então deixa eu aproveitar aqui embaixo e vou fazer um prompt mais ou menos nesse sentido. Agora que fizemos as análises básicas, gostaria de uma análise mais avançada, mais específica e que pegue pontos que não são tão comuns numa análise básica. Realmente coisas que são relacionadas à análise de produção. Lembrando, pessoal, eu estou usando uma planilha de produção. Se você estiver usando uma planilha de frete, logística, RH, compra, venda, você pode especificar isso aqui. Porque dessa forma o ChatGPT e muitas vezes outras inteligências artificiais também conseguem buscar na internet quais são as análises importantes, as métricas para cada área do conhecimento, para cada nicho que você especificar aqui. Por isso que eu acho importante você fazer essa citação do tipo de base de dados que você tem e para pegar análises relacionadas àquela base de dados. Depois de 6 minutos de trabalho, ChatGPT conseguiu finalizar a sua análise bem detalhada, específica, conseguiu identificar vários pontos de melhora, várias sazonalidades, vários detalhezinhos que, de outra forma, eu mesmo demoraria bastante tempo para conseguir analisar. Teria que estruturar vários tipos de cálculo, organizar muito bem a base de dados, mas aqui em 6 minutos ele fez um monte de análise que eu demoraria muito mais tempo para fazer. Agora tem um ponto importante. Fizemos um monte de análise com o ChatGPT, um monte de coisa. Olha o tamanho da nossa conversa. Muita coisa. Imagina para eu ter que lembrar de toda essa estrutura, desse passo a passo, para fazer novamente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para que o ChatGPT crie um dashboard, um painel visual totalmente interativo que consiga fazer a leitura da minha base de dados. Além disso, eu vou falar para ele que hoje eu tenho uma base de dados, só que amanhã eu posso receber outra, depois outra, depois outra. Então, esse painel visual ele não pode ficar fixo apenas na base de dados que eu tenho hoje, porque ela vai mudar. Amanhã já é outra base de dados. Então, toda hora está atualizando. Não é para ficar fixo apenas numa base de dados. Precisa sempre ser dinâmico. Eu poder colocar e fazer a leitura de qualquer base de dados que eu tiver, de qualquer nova atualização. Então, isso é muito importante. E o segredo, pessoal, está no HTML. É justamente essa linguagem de marcação que eu vou utilizar. O HTML é muito legal porque, de forma muito objetiva, simples, ele funciona como se fosse um PDFzinho. Você consegue abrir no computador, mandar para o WhatsApp, mandar para o e-mail. E fica bem leve, você consegue ter as análises todas centralizadas ali num documentozinho que lembra muito bem, muito similar talvez ali a um PDF. Não é um PDF, mas é muito similar. É isso que eu estou querendo dizer. Então aqui eu vou escrever um prompt bem simples. Pensando em todas as etapas que fizemos, desde o começo até agora, as adições, remoções, os ajustes, as novas colunas, as análises, os insights, eu preciso que você elabore um arquivo HTML para poder fazer a leitura de novas bases de dados, que serão as atualizações dessa base de dados que eu enviei. E assim eu consigo automatizar todo esse processo. O próprio HTML deve fazer todas as etapas que fizemos aqui nesse chat. E é muito importante você garantir que o HTML consiga fazer a leitura de novos arquivos, pois amanhã, semana que vem, mês que vem, eu irei receber esta mesma base de dados, porém atualizada, com novas informações. Vou enviar, pessoal, este prompt, bem simples e objetivo, e com este prompt eu consigo ter certeza, a garantia que a inteligência artificial vai conseguir gerar um HTML, que é um arquivinho igual eu expliquei, exemplo, um PDF, que vai conseguir fazer a leitura da sua planilha, independente se amanhã você receber uma nova planilha, vai fazer a leitura e vai fazer todas essas análises, porém de forma visual, bonita, com gráficos, ficar algo bem mais interativo. Como eu falei HTML, já fica subentendido que é para ser algo interativo. Eu não falei de gráfico, não falei de interatividade, mas eu citei os pontos principais. Eu falei que eu quero um HTML e falei que o HTML precisa fazer todas essas etapas que fizemos aqui no chat. Além disso, que amanhã, semana que vem, mês que vem, eu vou receber um novo arquivo. Então o HTML precisa sim fazer a leitura de novos arquivos. Não é para ficar fixo com o arquivo que eu enviei. E é justamente isso que a inteligência artificial vai me dar. Com certeza, se você estiver usando outra inteligência artificial, ou até mesmo o ChatGPT igual eu estou usando, você pode chegar num resultado um pouquinho diferente. Porque se eu mesmo fizer todo esse processo de novo, o ChatGPT vai mudar uma resposta ou outra. Porque ele é uma inteligência totalmente dinâmica. Ele não vai seguir o mesmo padrão copia e cola de respostas. Mas o objetivo, pessoal, quando você aprende a elaborar os prompts, aprende a perguntar para a inteligência artificial, fica muito mais fácil você conseguir direcionar ela
para o objetivo que você precisa. ChatGPT finalizou de fazer minha solicitação, não demorou muito, 3 minutinhos, já conseguiu concluir. Aqui ele explica exatamente o que foi feito, ele consegue identificar a estrutura da planilha, consegue identificar se tem underline, se tem espaço, qualquer tipo de variação de pontuação. Ele realmente analisa a planilha e pega as colunas que são importantes. Ele fala que vai usar arquivos de Excel normalmente, XLSX ou XLS, que são os arquivos comuns que temos de Excel, e já criou aqui um HTML. Porém, eu não gosto muito de usar o HTML por aqui. Eu prefiro baixar esse HTML, exatamente isso que eu vou fazer. Então aqui em cima, ou aqui embaixo também, ele me deu o arquivo para download. Ó. Vou baixar esse arquivo, ele vai abrir as pastas do meu computador, e eu vou chamar esse HTML de leitor análises produções. Vou pegar esse arquivo agora aqui no meu computador, e ele está por aqui, leitor análise de produções. 1, 2, ele abre no meu computador. É realmente como se fosse um arquivo de PDF. O legal é que você pode mandar ele por e-mail, por WhatsApp, enviar para qualquer pessoa que você quiser, deixar no seu computador, ele abre e tem que fazer a leitura do arquivo. Veja, ele está tudo vazio, ele não está mostrando nenhuma informação ainda. Por quê? Porque eu preciso carregar o arquivo para cá. Eu vou clicar nesse botãozão aqui, selecionar arquivo, vai abrir as pastas do meu computador e eu vou pegar o arquivo relatório de produção que eu vou utilizar, no caso, análise de dados com ChatGPT. Abrir, ele faz a leitura, olha que interessante, ele carrega aqui uma barra e logo abaixo ele já cria um painel totalmente visual com os cartõezinhos mostrando informações importantes, ó, a quantidade produzida, boa, taxa de refugo, disponibilidade, eficiência, custo total. Aqui embaixo ele dá vários diagnósticos automáticos, paradas, perda crônica, compatibilidade, etc, etc. Mas aqui embaixo ele consegue fazer o tratamento dessas linhas, ele mostra tudo que foi feito, recebeu 100 linhas, padronizou 300 textos, removeu duplicidades, ajustou as datas, etc, etc. E logo aqui embaixo conseguimos ver mais resumos, tabelas, por produto, por linha, por turno, por meses. Aqui dá para avaliar a produção de forma avançada, estabilidade, anomalias, produto versus linha, mix ajustado, muitas informações importantes. E aqui no final a gente consegue ver a base de dados inteira, porém de forma mais corrigida, digamos assim. E aqui dá até para fazer um filtro se precisar. E aqui no final temos algumas regras automatizadas. O que exatamente esse HTML está fazendo? Ele reconhece o cabeçalho de cada planilha que você enviar, converte as datas, converte as quantidades, os custos, padroniza textos, calcula a quantidade, eficiência, compara a qualidade, etc, etc. Então, pessoal, eu espero que essa aula bem completa de como fazer análise de dados utilizando uma planilha, um relatório que você tem no Excel, com auxílio da inteligência artificial, possa te ajudar bastante. Agora, olha que interessante. Toda vez que eu receber aquele mesmo arquivo, amanhã, semana que vem, mês que vem, eu vou simplesmente carregar esse arquivo aqui dentro do meu HTML e pronto. As análises que eu preciso já estão prontas, seguindo toda a lógica, o cálculo, a programação que eu ia falar que a gente fez, mas a gente não fez programação. Porém, a gente instruiu a inteligência artificial a fazer exatamente o que a gente precisa. Então, fomos elaborando passo a passo, prompt embaixo de prompt, solicitação embaixo de solicitação, até chegar nessa conclusão final. Consolidar tudo num HTML geral que faz toda essa automatização para você. E se você precisa de alguma automatização para sua empresa, igual eu te mostrei aqui, ou até mesmo mais avançado, fala comigo, eu consigo te ajudar, eu consigo criar para você um sistema em HTML, ou até mesmo que tenha conexão com o sistema da sua empresa, com alguma planilha que você tem online, para poder fazer toda essa leitura, essa análise, essa automatização de forma a te ajudar a ganhar tempo no seu dia a dia. Obrigado, pessoal, e eu te vejo amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot e, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.